Olá, meus queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em paz. O assunto da semana 2 do PET 5 é ligação iônica. Então vamos começar, nosso plantão de química de hoje com o tema da semana 2, tá bom? O objetivo da gente é caracterizar as substâncias iônicas por meio de modelos. Nós vamos reconhecer os constituintes das substâncias iônicas e sua representação por meio de fórmulas. Vamos reconhecer também as espécies químicas chamadas íons, que constituem substâncias iônicas mais comuns. Então, o tema ligação iônica, vamos tentar falar bem claramente, mais rapidamente, os conceitos básicos. Então, ligação iônica, gente, primeira coisa, é uma ligação química entre átomos, é uma ligação interatômicas que as substâncias são formadas através delas, né? Para a ligação iônica, nós vamos ter sempre um metal mais um ametal formando a ligação iônica entre eles e dando origem a uma substância iônica. Então, nós temos o exemplo aí do sal de cozinha. Sal de cozinha, ele é formado por um átomo de Na mais um átomo de Cl. Os dois se juntam na tentativa de obter estabilidade química e formam o cloreto de sódio, o NaCl. Essa ligação é chamada de iônica. O metal Na, que é o sódio, doa elétron para o ametal cloro. O Na está na coluna 1 da tabela, ele tem um elétron na sua última camada, camada de valência, e ele vai doar esse elétron para o cloro. Então, características da ligação iônica. Ocorre entre metal e ametal ou entre metal e hidrogênio. O metal doa elétron para ficar estabilizado com 8 elétrons na camada anterior, ou, olhando para o outro lado, o ametal recebe elétrons para inteirar os 8 elétrons para sua camada de valência. O cloro está na coluna 7A, ele precisa de obedecer à lei do octeto, que diz que os átomos ficam estáveis quando tem 8 elétrons na sua última camada. Então, o cloro está na coluna 7A, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência e ele vai inteirar 8 elétrons, recebendo um elétron do átomo de cloro, certo? Então, está representado em forma de desenho, né? O átomo de sódio com todos os 11 elétrons dele, que é esse de rosinha aqui, ó. Né? Ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e um elétron na sua última camada, na camada 3. Se ele doar esse um elétron, ele fica estabilizado, que aí ele vai ter apenas 2 camadas e a sua segunda camada vai ter 8 elétrons. Já o cloro, ele tem 1, 2, 3 camadas. Então, ele tem a primeira camada estável com 2 elétrons, a segunda camada com 8 e a terceira camada ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. É a última camada dele, a camada de valência. Se ele receber um elétron do sódio, ele inteira 8, estabiliza. Os dois se juntam, né, através dessa ligação aí e viram cloreto de sódio, tá bom? Sal de cozinha. Representando a fórmula deles, né? A gente normalmente vê desse jeito aqui. Então, o Na, se quiser colocar tudo bolinha, pode, mas aqui eles colocaram um xizinho para Na. Então, a gente só representa a última camada dos elementos. Então, o Na tem um elétron na sua última camada, está representado. O cloro tem 7, está representado. O Na doa elétron para o cloro. E o que acontece? Olha lá, eles se juntaram, mas na verdade o Na ficou com carga positiva porque doou carga negativa, então ele ficou, né, com essa carguinha mais. E o cloro, recebendo esse elétron, ele ficou com uma carguinha menos a mais aí, né? Ele ganhou uma carga negativa, ele ganhou um elétron. Aí, nas substâncias compostas, aí, ó, formada por 2 elementos diferentes, a carga de um neutraliza a carga do outro. Então, é isso que tá aí, ó.
Na+, Cl-. A substância como um todo vai dar carga zero, porque mais, como se fosse mais um, menos um, né, do cloro, dá zero, carga neutra, tá? Esse tipo de fórmula é chamada fórmula eletrônica, porque ela está mostrando os elétrons, e é conhecida como estrutura de Lewis. O cientista que criou essa representação chamava Lewis, tá? Só que nem sempre é bonitinho, certinho assim. Já teve aluno me perguntando a respeito disso. Que tentou fazer os exercícios e já começou a ter dificuldade. Por exemplo, o magnésio, o Mg, ele está na coluna 2 da tabela. Ele tem 2 elétrons sobrando na sua última camada. Ele precisa doar 2 elétrons. O cloro só recebe 1. Se ele só recebe 1, não adianta o magnésio ter 2 para doar, ele só vai receber 1. Então, um cloro recebe 1, o magnésio ainda fica com 1 elétron pendente. Aí vai ser necessário outro átomo de cloro para combinar com esse magnésio aí. Aí a gente arruma outro átomo de cloro, coloca 7 nele também, que ele também faz parte da coluna 7A, e aí o magnésio pode doar o outro elétron para esse cloro. O magnésio resolveu o problema dele? Resolveu. Aí ele doou 2 elétrons, não é? Então a carga dele é mais 2, porque doou 2 cargas negativas. E o cloro? Quantos cloros formaram aí? Quantos cloros foram necessários? 2. 2 cloros. Então esse 2 que está de fora corresponde à quantidade de átomos de cloro que foram necessários, tá? E a carga aí, carga menos. Por que carga menos? Porque cada cloro recebeu uma carga menos. O elétron é uma carga negativa. Então, representando em forma de equação química, nós temos Mg mais 2Cl, forma MgCl2. Entenderam? Nesse caso, precisa de 1 Mg para doar 2 elétrons, um para cada cloro. Se for outros elementos, aí a gente tem que ir acertando que fique todo mundo alegre, feliz e contente. O alumínio, ele está na coluna 13A ou coluna 13 ou 3A. Então, ele tem 3 elétrons. O número da coluna corresponde ao número de elétrons que ele tem. Na ligação iônica, gente, só vai acontecer ligações entre átomos das colunas A, tá bom? Então, o alumínio está na coluna 3A. Se a gente fizer a distribuição eletrônica dos 13 elétrons que o alumínio tem, a gente vai fazer aquela distribuição 1s2, 2s2, 2p6. A gente vai chegar lá no final das contas descobrindo isso, que ele tem 3 elétrons na sua última camada. Mas não precisa disso, a gente olha o número da coluna que a gente já sabe para poder representar. Então, o alumínio tem 3 elétrons para doar, ele está se combinando aí com o flúor, cada flúor é da família do cloro, só pode receber 1 elétron. Então, o flúor só dá conta de resolver o problema do alumínio? Não. Então, um flúor recebe 1 elétron, porque ele está na coluna 7A. Aí ele precisa de receber mais 1 elétron para obedecer à regra do octeto, que a gente já viu anteriormente. Então, flúor 7, ganhando um elétron, ele fica com outro, ele se estabiliza. Só que o alumínio ainda tem 2 elétrons pendentes que ele está doidinho para doar. Então, o que vai acontecer? Ele vai buscar novos átomos de flúor para receber esses elétrons dele. Então, outro átomo de flúor quer ganhar elétron, se aproxima, recebe mais 1. E outro átomo de flúor também se aproxima e recebe o outro elétron do alumínio. Com isso, o que aconteceu? Coloca entre colchetes o que aconteceu com o alumínio. O alumínio, ele doou 3 elétrons, doou 3 cargas negativas. Quer dizer que ele ficou com 3 cargas positivas a mais. Porque todo átomo, gente, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Os prótons são positivos. Então, quando o átomo perde elétron, o número de carga dele, que era neutra, passa a ser positiva. Cada carga negativa que ele perde, ele fica positivo, tá? E o flúor? Cada flúor, quanto que cada flúor recebeu? 1 elétron, uma carga negativa cada um, não foi? Por isso está esse sinalzinho de menos aí em cima. Então, em cima é representada a carga de cada um. Quanto que o primeiro doou, vai ser sempre o primeiro elemento positivo, e quanto que o segundo recebeu. O segundo elemento vai ser sempre negativo, porque está recebendo cargas negativas. Quantos átomos de flúor foram necessários? 3, por isso que está esse 3
aí embaixo. Se a gente for fazer isso aí na forma de equação química, fica 1Al mais 3-flúor, vão se juntar e vai virar a substância AlF3. Ah, Cidinha, mas por que que no primeiro membro, né, antes da seta, está escrito 3F, depois que passa depois da seta, fica F3? É porque quando o número aparece do lado do elemento, significa que está representando 3 átomos desse elemento. Então, 3 átomos separados de flúor foram pegos na natureza, vamos dizer assim. Captou na natureza 3 átomos que estavam separados uns dos outros. Só que depois que acontece essa fusão entre eles, né, através da ligação iônica, eles já não estavam mais soltos na natureza, agora eles estão grudados. Então, vai para baixo e a gente chama de índice quando fica embaixo assim, tá bom? Igualzinho a fórmula da água, H2O, porque na fórmula da água, esses 2 hidrogênios já estão incorporados ao oxigênio, tá? Então, como podemos observar, o número de íons que se unem é inversamente proporcional às suas respectivas cargas valências. Disso resulta a seguinte regra geral de formulação. Então, aqui, ó, tem essa regrinha aqui. Ah, esse dia é matemática? Não, mas não entra em pânico. Isso é simples. O primeiro elemento, metal, vai ter sempre carga positiva, que foi chamada aí de X. O segundo elemento, a metal, vai ter sempre carga negativa, que foi chamada aí de Y. Para eu saber quantos átomos de cada elemento serão necessários para eles se combinarem, é só a gente ver as cargas deles, né? Então, se você sabe que o alumínio está na coluna 3, ele tem 3 elétrons para doar, né? Mais 3. E o flúor está na coluna 7. Quantos elétrons que ele vai precisar para ganhar, para inteirar 8? Um elétron, não é? Se eu for pensar assim, o que vai acontecer? Vai ser necessário um átomo de alumínio e 3 átomos de flúor. Ou seja, a gente desce essas cargas em cruz. É o que está mostrando aqui. De acordo com o número da tabela, número da coluna na tabela, a gente vai fazer essa inversão aí e descobrir quantos átomos de cada um serão necessários para formar a substância iônica. Se a gente quiser fazer diretamente essa parte, ao invés de fazer todo o processo mostrando a doação de elétrons, a representação, né, das bolinhas, a gente consegue direto nessa parte aqui que é chamada de íon fórmula. A gente mostra os íons. O que são íons? O elemento quando perde, ele vira um íon positivo, cátion. E o elemento quando ganha, ele vira um íon negativo, chama-se ânion. Cátion positivo, ânion negativo. Então, são os íons que existem, tá? Então, tá aí. E boas atividades para vocês. Espero que vocês consigam desenvolver bem. Lembrando que, quando vocês vão fazer esses exercícios, vocês devem ter a tabela periódica na mão para vocês representarem as fórmulas eletrônicas de acordo com o número da coluna onde o elemento está. O K, por exemplo, aí nessa segunda, na questão 2. Por que ele é K+? Porque ele está na família 1, coluna 1 da tabela, ele tem um elétron para doar. Então, a gente, se for fazer a fórmula eletrônica dele, vai colocar K com um xizinho ou com uma bolinha, representando um elétron que ele tem na sua camada de valência. Br-. Por que ele é Br-? Porque ele está na coluna 7. Se eu for fazer a fórmula eletrônica, eu tenho que pôr 7 bolinhas em volta dele para representar os 7 elétrons da sua última camada. E aí o K vai doar um para ele estabilizar. E o K também vai ficar estável porque na camada anterior a essa que ele tinha 1, ele tem 8. Então, tchau para vocês. Espero que tenham entendido.